Náutico busca reforços para o setor ofensivo na janela de transferências. Diretoria alvirrubra mira a contratação de 2 jogadores para a reta final da Série C. Matéria aqui do GE, assinada por Cláudio. Náutico está no mercado de busca de 2 reforços para a reta decisiva da Série C do Brasileiro. O foco está no setor ofensivo para dar opções a Hélio. Diretoria quer contratar um ponta que atue pelo lado direito e também possa jogar como centroavante, além de um meia. A janela abre na próxima quinta-feira. Os clubes terão até o dia 2 de setembro para assinar com novos atletas. No entanto, o Náutico sabe que a missão não será simples e nem rápida por questões como limitação financeira, jogadores priorizando clubes das séries A e B. E apenas em um segundo momento de negociações é que abrem conversas com a Série C. Hélio dos Anjos e a comissão estão diretamente envolvidos na busca pelas contratações e que teve aqui as aspas, né, de Guilherme dos Anjos. Quando os reforços não chegam, o Náutico segue o foco na Série C, 16 pontos, enfim. Vou deixar aqui Ô João, da a matéria. tela estava aparecendo porque eu cliquei aqui na metade da leitura de Renato. Eu achei que era só para mim, mas eu acho que não estava aparecendo para ninguém. Mas agora apareceu. Tava na metade e começou a aparecer. Na metade eu coloquei, na verdade. Ah, sim. Pronto. Então foi na hora que... Acho que Renato estava lendo direto da matéria e não viu que não estava... Foi, eu estava lendo direto da matéria, é verdade. Me perdoem por não ter compartilhado. Gente, é o seguinte, quero começar com o Atos dessa vez. Assim, a contratação de um meia, ela é urgente é pagar salário, a gente sabe. Mas reforçar com o meia é urgente porque é uma equipe que, desde a saída de Jean Carlos, a gente não tem um meia que consiga propor bem o jogo. Não tem. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ter um atleta do quilate de Jean Carlos, não é isso. Mas é que faça com que o Náutico ele tenha um perfil ofensivo, aquele meia que saiba encontrar um jogador no ponto futuro, mandar a bola para ele, conseguir dar aquele tipo de passe que quebra a linha. A gente não consegue. Patrick Alan não dá. Não é o jogador que vai fazer isso. Ele pode dar assistência, ele pode ter chute de fora da área quando ele está num dia bom, né? Em alguns momentos. Mas não dá. Não é o jogador para isso. E o meu receio, Atos, é que a gente chegue na reta final nessa condição. Vai ser muito difícil, principalmente nos jogos nos aflitos, quando a gente precisar propor jogo, e a gente não vai ter um atleta capacitado para isso. E aí eu não quero nem falar de Vinícius, porque Vinícius tem que jogar bola. Isso aí pra gente é óbvio. A gente sabe que ele tem essa capacidade. Mas Patrick Alan eu não vejo ele evoluindo a esse ponto. Renato, eu não quero cair aqui numa discussão sem fim. E eu falo isso porque você utilizou como exemplo, mas eu sei que a torcida do Náutico também utiliza muito esse exemplo. E agora a torcida vai ficar revoltada com o que eu vou falar. Mas eu não acho que Jean Carlos é esse jogador que faz a armação do time, tá? Na verdade, eu acho Jean Carlos muito parecido em características com o Patrick Alan. Tem algumas situações que diferenciam os dois, mas numa ideia geral, são jogadores, na verdade, parecidos. Ah, tu tá querendo comparar Jean Carlos com Patrick Alan? Aí você volta à live e escuta o que eu falei. Eu tô falando de característica. Eu não estou dizendo que Jean Carlos é o mesmo jogador que Patrick Alan, porque não é. Jean Carlos é 10 vezes melhor do que Patrick Alan. E era mais eficiente nas características que aproximam os dois. O chute de Jean Carlos era melhor, ele tinha um gatilho mais fácil. Patrick Alan tem um chute muito bom, mas ele precisa de muito espaço para poder conseguir chutar essa bola. Às vezes ele é muito abafado ou perde a oportunidade de chute porque ele tem uma certa lentidão para conseguir armar esse gatilho da finalização. Jean Carlos é um cara mais rápido tal, mas ele não é um armador. Eu não vejo Jean Carlos como um armador. E já digo de antemão, para chegar um jogador armador, ainda mais nesse momento do campeonato, a essa altura tal, vai chegar um jogador de idade avançada, tá? Aí é melhor já se abraçar com uma ideia de você ver aqui jogando um cara como... Vou citar alguns exemplos. Um Diego Torres. Aquele que era do CRB. Ele tá no Goiás agora, eu acho. Não, o Longini acabou. O Longini tem a Série D. Longini era o que era do Londrina, né? Era. Pronto. Mas o Longini tem essas características. Aquele que foi pro Goiás e era do CRB, João, qual é o nome dele mesmo? Eu sempre confundo ele com o Longini.
Porra, fugiu agora, mas ele fez até gol do Náutico, né? Bate falta. Pronto, esse jogador também, apesar que esse jogador deu uma recuperadazinha na carreira e hoje em dia está no nível mais alto. Não viria para uma Série C, não. Mas são jogadores com esse perfil, sabe? Com idade um pouco mais elevada. Pronto, o próprio Giovanni Piccolo, que tá lá tá no Remo, né? Acho que é no Remo. Tá no Remo. Foi pro CRB, não? Desculpa. Tá no CRB. Então são jogadores dessa característica, tá? São jogadores que eu tenho um certo meu pé atrás. Quando eles dão certo, é muito bom. Mas, na maioria dos casos, principalmente quando chega assim no meio da temporada, precisa ser muito assertivo e ter um pouco de sorte também para esse jogador chegar e contribuir. Como é um Elvis na Ponte Preta e tal, só que Elvis para mim é um nível maior. Então teria que, se você pensa em um jogador para armar, é isso. Para criar, é isso. O Náutico tá, eu não diria próximo, mas está negociando com um jogador. Eu confesso que eu não conheço muito bem ele, mas eu acho que ele não tem essas características. Ele é um jogador que cai mais para a ponta, ali pelo lado esquerdo e tal. Eu não sei nem se o Náutico contrataria ele como meio ou como ponta. Talvez até como ponta. É como ponta. É o primeiro aí que na matéria diz um ponta que pode jogar como 9. Eu acho que é muito mais para isso. Já tem o nome aí, já tem nome, Não, mas as pessoas pediram para não divulgar porque poderia atrapalhar a negociação. Manda no chat. Pra quê? Eu quero saber. Tu não conhece o jogador, não. Eu não sei quem é. João não sabe. Essa porra aí. João vai escrever aí pra tu. Aí, só que eu acho que vai faltar um meia. Aí um meia, eu acredito que seja nessas características que eu esteja falando. Então já prepare para um jogador de unidade mais avançada. Qual seria o jogador perfeito? Porra, perfeito seria um cara como o Tite Ortiz. Ué, meu irmão, é impossível você trazer Tite Ortiz, pô. E digo mais, não é nem pelo salário que é alto. É o cara aceitar, pô. Tite Ortiz está arrumando problema para ir pro Remo. Primeiro que Tite Ortiz está arrumando problema no próprio esporte. E agora está arrumando problema para ir pro Remo. Tinha uma negociação avançada com o Remo. O Remo aceitou pagar o mesmo salário que ele recebe do esporte. E o Tite Ortiz simplesmente queria que o esporte continuasse pagando o salário e ele fosse lá receber o salário do Remo. Ele queria dobrar o salário. Besta. É o famoso besta. Exatamente. Não faz nenhum sentido isso. Talvez lá na Argentina, em algum momento, ele já fez isso com algum time e achava que aqui ia colar também. Mas, obviamente, o esporte não vai liberar para uma condição dessa. Então, tem o fato de ele não querer jogar a Série C, tem essa questão do extracampo. Eu estou vendo de pessoas confiáveis que ele é meio problemático lá no esporte, tá? Questão de indisciplina, questão de, enfim, um comportamento muito ruim mesmo. Tanto é que ele foi barrado, né? Ele foi impedido de entrar no CT. É do Bosch que tome cuidado, né? É o próximo. Mas seria o jogador perfeito, porque seria um jogador que tem essa capacidade de armar, tem uma bola parada belíssima, tá? Consegue jogar até um pouco mais atrás, se for o caso. Imagina no contexto de jogo, Náutico e Floresta. Como o Náutico pegou o Floresta? O Náutico não consegue jogar, Tite Ortiz consegue fazer um segundo volante. Seria um jogador perfeito e com a idade boa, né? Salvo engano, Tite Ortiz tem 28, 29 anos, uma coisa assim. Mas esse jogador é muito difícil você conseguir trazer ele na Série C. Repito, porque não é só questão financeira. É questão... O cara tem que estar numa má fasezinha. Para poder vir, tá ligado? Porque ele bem, numa boa fase, com idade boa, não vai pintar na Série C. Pô. Ele não aceita vir na Série C, mesmo que você pague o valor que ele queira receber, tá ligado? É porque Regis, o cara também... Regis é um outro... Ele jogava Libertadores, né? Tipo, não, ele é acostumado a jogar Libertadores e tal. Tem um mercado todo aberto na Argentina. Quando ele veio pro esporte, a mídia argentina lá pegou muito no pé, tal, criticou pelo fato dele estar indo para o esporte jogar uma Série B, onde ele consegue lá jogar, especulado em times grandes lá na Argentina, tal. O Regis é um outro exemplo, tá? Só que Regis hoje deu uma recuperada na carreira, tá lá no Remo, vem fazendo alguns bons jogos,
Mas é mais ou menos nesse estilo desse jogador que o Náutico precisa, se quiser um criador. Tá? Se fosse Regis, meu amigo. Meu Deus do céu. Eu acho que eu só tava começar a soltar fogo daqui de dentro mesmo pra janela. Eu vou te falar em relação a Regis, já que eu citei e tu comentasse. Meu Deus do céu. Eu era fã do jogador. Eu sempre fui fã do jogador, mas eu me preocupei muito com esse tempo ali de. A última fase, o último ano dele do Guarani, a saída dele para o Goiás, eu já comecei a ficar com o pé atrás, mas agora ele deu uma recuperada no Remo. Não, mesmo. Se Regis pisa na Série C, ele acaba a competição. Pô. Porque ele é acima de Elvis. Mas o ponto não era. Com certeza, mas o ponto não era esse. O ponto era ele conseguir jogar, né? Ele mal jogou no Guarani e no Goiás, mas agora parece recuperado no Remo. E o Remo, assim. O que o Remo quer com tanto meia, hein? Os caras. Regis é banco lá. Aí vão atrás de Tito Ortiz, aí, porra, tá bom, deixa pra gente. Pô. O Remo City é aquela coisa, né, cara? É muita grana, né? A sair dá muito dinheiro.